Ao longo da história, muitas famílias reais praticaram o incesto para garantir ou expandir seu poder, mas nenhuma mais do que a infame Casa de Habsburgo. Isso levou a uma das linhagens femininas mais endogâmicas da história, culminando em Maria Antônia da Áustria, a princesa mais endogâmica da história. Frágil, de vida curta e a última de sua linhagem, sua história é o clímax de séculos de casamentos entre parentes. Ao lado de seu tio deformado, o rei Carlos II, ela marcou o trágico fim da dinastia dos Habsburgo na Espanha. Para entender como a família mais poderosa da Europa colapsou, é preciso voltar pela complexa história dos Habsburgo. A Casa de Habsburgo surgiu nas regiões montanhosas da Suíça e Áustria na Idade Média. Ao longo dos anos, os Habsburgo conquistaram grande parte da Europa, mas não principalmente através de guerras sangrentas. Bem, eles haviam dominado a arte do casamento como poder, forjando alianças que lhes permitiram conquistar vastos impérios. No final do século XV, eles herdaram o trono espanhol, tornando-se a força mais imparável da Europa, uma família cujo poder não conhecia limites. Em 1556, esse enorme império foi dividido por Carlos V entre dois ramos de sua família, seu irmão Fernando e seu filho Filipe, criando dois grandes poderes reais, os Habsburgos austríacos, que governavam a Europa Central, e os Habsburgos espanhóis, que comandavam um império que se estendia de Madrid às Américas. Mas a estratégia deles para manter o poder na família teve um preço. Eles se casaram entre si repetidas vezes. Essa tradição distorcida levaria a consequências genéticas devastadoras, enfraquecendo a dinastia por dentro. Há inúmeras figuras por onde poderíamos começar, e a endogamia remonta a séculos, mas nossa história começa com Margarida da Áustria, rainha da Espanha, pois depois dela, os casamentos só ficaram mais fechados, a genética mais fraca e a queda cada vez mais inevitável. Margarida da Áustria nasceu no dia de Natal de 1584 na cidade de Graz, no Ducado da Estíria, no que hoje é o sul da Áustria. Seu pai era Carlos II Arquiduque da Áustria e sua mãe era Maria Ana da Baviera. Como muitos membros da realeza europeia, sua linhagem sanguínea estava entrelaçada por gerações de casamentos entre primos, mas essa união foi ainda mais longe. Eles eram tio e sobrinha. E ainda assim, contra todas as probabilidades de uma consanguinidade tão próxima, 12 dos seus 15 filhos sobreviveram até a idade adulta. Margarete, a oitava filha, nasceu em uma casa cheia e ambiciosa, cercada por irmãos mais velhos que já estavam sendo preparados para a grandeza. Embora Margarete fosse do lado austríaco da família, ela pertencia ao ramo da Estíria dos Habsburgos, que não fazia parte da linha principal. Os Habsburgos mais poderosos governavam a Áustria como arquiduques a partir de Viena. O chefe dessa linha principal nessa época era Rodolfo, segundo um homem excêntrico e peculiar, mais interessado em empregar artistas experimentais e magos em sua corte em Viena do que em governar os domínios dos Habsburgos. Porém, a linhagem de sua família enfraquecia, e o ramo de Margarida tinha potencial perigoso, podendo um dia superar os primos e assumir o controle em Viena. Essa possibilidade fez da jovem Margarida, apesar de vir de uma chamada linha secundária, uma peça fundamental no tabuleiro de xadrez da política de poder dos Habsburgos, como veremos. Crescendo na corte secundária dos Habsburgos em Graz, ela aprendeu a falar e ler latim, o idioma do conhecimento e do culto católico em toda a Europa da Idade Moderna. As jovens da corte deviam dominar boas maneiras, moda, dança e, muitas vezes, música. Muitas, como Margarida, também escreviam cartas em polonês, alemão, latim, italiano ou inglês, usando uma caligrafia ornamentada. Foi assim que Margarida passou sua juventude. Ela também tinha consciência da política de sua época. Os Habsburgos presidiam o Sacro Império Romano Germânico, uma grande aglomeração de centenas de pequenos principados e cidades livres que eram apenas vagamente unidas pela lealdade a um imperador do Sacro Império Romano, geralmente o membro mais velho dos Habsburgos austríacos. Por séculos, o Sacro Império Romano Germânico
manteve uma frágil ilusão de unidade, destruída em 1517, quando a Reforma Protestante provocou revoltas religiosas. À medida que os estados luteranos e calvinistas se separavam, séculos de ordem imperial começaram a ruir. Margarete nasceu em meio ao caos, numa época de tensões crescentes, divisões profundas e um império fragmentado à beira do colapso, e logo sua própria vida seria arrastada para a tempestade. Quando ela ainda era muito jovem, começaram a pensar no possível casamento de Margarete. Não existia o conceito de adolescência na Europa da Idade Moderna. Você passava de criança a adulto com o início da puberdade, normalmente por volta dos 13 ou 14 anos, o que era amplamente visto como uma linha divisória entre a inocência e a responsabilidade. Portanto, era considerado perfeitamente normal que uma filha de linhagem real fosse casada como peça diplomática assim que atingisse essa idade. Claro, para as mulheres da realeza, o casamento raramente era por amor, e se você fosse uma Habsburgo, quase certamente seria com um parente. Para eles, o incesto não era um tabu, era uma estratégia. Unir os ramos austríaco e espanhol não era arriscado, era justo. Eles acreditavam que o poder era mais seguro quando estava ligado por uma coisa, o próprio sangue deles. No caso de Margarida, normalmente ela teria se casado com um nobre de menor importância. No entanto, seu primo, o imperador Rodolfo II, nunca se casou, apesar de uma série de negociações matrimoniais ao longo dos anos. E ele provavelmente seria sucedido por seu irmão, Matias, que também não tinha filhos. Por causa disso, a realidade era que o ramo estírio mais jovem da casa de Habsburgo provavelmente sucederia e se tornaria o ramo governante em Viena algum dia, com o irmão de Margarida, Fernando, podendo se tornar o Sacro Imperador Romano. Por esse motivo, a mão de Margarida em casamento tornou-se uma importante ferramenta diplomática na política de poder da Europa. Nos primeiros meses de 1599, Margarida chegou à Espanha cercada de cerimônias e expectativas para se casar com seu primo da dinastia espanhola. Essa união não era um escândalo pelos padrões da época, mas ainda assim chamava a atenção. Filipe III, recém-chegado aos 20 e poucos anos e já carregando o peso da realeza, casou-se com uma garota de apenas 14 anos. Com essa união, Margarida não se tornou apenas rainha da Espanha. Ela se tornou a imperatriz cerimonial de um império global. Em 1599, a coroa espanhola havia absorvido Portugal e suas riquezas ultramarinas, governando vastas extensões das Américas, Caribe, África, Ásia e Pacífico. Assim, quando a jovem Margarida, de 14 anos, se casou com Filipe III, em abril de 1599, ela se tornou, com uma única cerimônia, provavelmente a mulher mais poderosa do mundo. Mas por trás da fachada reluzente dos palácios e das cerimônias, o que a aguardava? Uma vida de influência ou uma de isolamento e dever? Filipe III era teoricamente um dos homens mais poderosos do mundo. Ele acabara de herdar as coroas da Espanha e de Portugal de seu formidável pai Filipe, segundo um governante severo e implacável que passou décadas travando guerras por toda a Europa para esmagar o protestantismo e restaurar a dominação católica. No entanto, ao fazer isso, ele deixou para trás um reino fraturado e falido. Foi nesse legado incômodo que a jovem Margarida, de 14 anos, chegou, mas ao mesmo tempo não há dúvida de que ela tinha influência. Seu marido, ao contrário do pai, era indeciso e facilmente influenciável, e ela rapidamente começou a exercer uma influência silenciosa, mas crescente. Sua missão era clara: alinhar a política externa espanhola aos interesses de seus parentes austríacos. Felizmente para Margarida, seu casamento com Filipe era próximo e afetuoso, e logo resultou em filhos. Na verdade, quase sempre ela esteve grávida pelo resto da vida. Mas essa não era uma linhagem real comum. Tanto Margarida quanto seu marido Filipe III nasceram de uniões entre tio e sobrinha, tornando-os alguns dos indivíduos mais endogâmicos da história da realeza europeia. Seus genes eram tão entrelaçados que a árvore genealógica parecia um círculo, não um galho.
Cada filho nascido deles era resultado de séculos de linhagens fechadas, e cada gravidez carregava não apenas a esperança para a dinastia, mas também o risco de um colapso genético. Apesar dessas probabilidades, Margarida deu à luz pelo menos 8 vezes e, de forma notável, 5 de seus filhos chegaram à idade adulta. Para um casal com DNA tão perigosamente entrelaçado, o resultado foi nada menos que um milagre. Ainda assim, mesmo as crianças sobreviventes carregavam o peso de sua linhagem, e as consequências genéticas ficaram mais evidentes na geração seguinte. Em 22 de setembro de 1601, Margarida deu à luz o primeiro filho dela e de Filipe, uma filha chamada Ana Maria Maurícia. Como sua mãe antes dela, Ana Maria foi casada ainda jovem, prometida ao rei Luís XIII da França, com apenas 10 anos de idade, e casou-se em 1615 aos 14 anos. Ana Maria teve um natimorto e depois 4 abortos espontâneos, antes de dar à luz 2 meninos saudáveis, incluindo Luís XIV da França, o rei absolutista mais poderoso da Europa. Mais filhos vieram do casamento de Margarida e Filipe. Maria, uma menina, morreu 1 mês após nascer, na primavera de 1603. Seus 2 filhos mais novos, Margarida e Afonso Maurício, também morreram ainda bebês ou na infância, mas os filhos do meio sobreviveram. O filho mais velho foi chamado Filipe em homenagem ao pai, e após seu nascimento, o rei encheu Margarida de amor e atenção. Nascido em abril de 1605, ele se tornaria rei Filipe IV da Espanha. Outra filha, Maria Ana, nascida em 1606, casou-se com Fernando III dos Habsburgos austríacos. Esse era seu primo de primeiro grau, sendo ele filho de Fernando, segundo o irmão mais velho de Margarida. Maria Ana deu à luz 6 filhos, mas apenas 3 sobreviveram até a idade adulta. Finalmente, em 1607, Margarida deu à luz um menino chamado Carlos e outro filho chamado Fernando, em 1609. Carlos viveu só até os 20 e poucos anos, mas era respeitado na corte e chegou a ser cogitado como possível futuro rei quando Filipe IV, seu irmão mais velho, adoeceu gravemente na década de 1620. Fernando, como o mais novo dos filhos sobreviventes, entrou para a igreja e se tornou cardeal, incentivado por sua mãe em sua religião desde os primeiros anos, cuja piedade católica romana era bem conhecida. Ele também teve uma carreira política ao servir como governador dos Países Baixos espanhóis, no que hoje é a Bélgica, por um período. Filipe III não era dos monarcas mais decisivos. Ele era facilmente influenciado por cortesãos e pela esposa de personalidade forte. Isso foi significativo. A Espanha ainda estava no topo de um vasto e rico império, mas décadas de guerras desastrosas contra franceses, holandeses, ingleses e turcos haviam esgotado seus cofres. Em Madrid, um grupo de reformadores surgiu, exigindo medidas ousadas para salvar a glória decadente da Espanha. Margarida não era uma boa influência nesse sentido. Profundamente conservadora, ela se opunha ferozmente a qualquer proposta de cortar gastos com a igreja e as cerimônias reais. O resultado foi catastrófico. A situação econômica da Espanha continuou a piorar, com o governo indo à falência várias vezes durante o reinado de Filipe III, assim como havia acontecido sob seu pai. No coração da corte espanhola, uma feroz luta pelo poder eclodiu. Uma facção de cortesãos se levantou em aberta oposição a Margarida, acusando seu zelo católico fanático de distorcer o julgamento do rei e arrastar o império para o caos. Ela entrou em confronto repetidas vezes com o Duque de Lerma, o nobre mais poderoso da Espanha, e o verdadeiro governante por trás do trono frágil de Filipe III. Ele respeitava a contragosto sua astúcia e seus instintos políticos afiados, mas também não há dúvida de que a considerava um sério problema e tentou afastá-la do poder. Por sua vez, Margarida formou uma aliança com várias outras mulheres da corte. Embora impedidas de ocupar cargos oficiais, elas moldavam a política de forma sutil por meio de conexões pessoais, conselhos estratégicos e persuasão discreta, exercendo poder real
a partir das sombras da casa real. As aliadas de Margarida incluíam a imperatriz viúva Maria, viúva do imperador Maximiliano II, que exerceu influência na corte espanhola até sua morte em 1603. Mais duradoura, porém, foi a aliança de Margarida com a filha de Maria, Margarida da Cruz, uma freira real conhecida por sua piedade e conexões na corte. Juntas, as três mulheres Habsburgo-austríacas conduziram Filipe III a uma política fortemente pró-Áustria e pró-católica. Assim, quando o irmão de Margarida, Fernando II, enfrentou uma revolta protestante na Boêmia em 1618, dando início à Guerra dos 30 Anos, a Espanha rapidamente apoiou a Áustria. O objetivo deles era simples: restaurar o domínio católico e a supremacia dos Habsburgo em todo o fragmentado Sacro Império Romano. Foi uma decisão fatídica que acabaria por esgotar a Espanha. A guerra se arrastou por décadas, e quando o filho de Margarida, o rei Filipe IV, morreu em 1665, a Espanha era apenas uma sombra de sua antiga glória, completamente ofuscada pela Inglaterra, a França e outros. E o custo trágico dessa queda seria suportado pelo próximo rei Habsburgo. No fim das contas, embora Margarida tenha conseguido impor uma política pró-austríaca ao seu marido de vontade fraca e tenha superado o Duque de Lama nesse aspecto, ela nunca viveria para ver os frutos dessa mesma política serem colhidos. Ela morreu em 3 de outubro de 1611 devido a complicações causadas pelo parto, após dar à luz seu filho, Afonso Maurice, que também morreria antes de completar 1 ano de idade. Ela tinha apenas 26 anos de idade na época. O rei Filipe ficou devastado com a morte dela e nunca se casou novamente, apesar de ter apenas 33 anos. Ele morreu 10 anos depois. Apesar de sua vida curta, Margarida conseguiu influenciar a política da corte e, por enquanto, havia garantido a sucessão da dinastia. No entanto, à medida que o século XVII avançava, os Habsburgos insistiram ainda mais em sua tradição incestuosa mortal, com tios se casando com sobrinhas geração após geração, numa tentativa desesperada de manter o poder puro. Mas o custo foi catastrófico. Maria Ana da Espanha nasceu no Palácio de Escorial, ao norte de Madrid, na Espanha, em 18 de agosto de 1606. Seu pai, o rei Filipe III da Espanha, governou o vasto Império Ibérico desde 1598. Na época, a Espanha era considerada a potência preeminente da Europa, governando grandes partes da Itália e dos Países Baixos e possuindo um extenso império colonial nas Américas, no Caribe e até mesmo nas Filipinas. A corte espanhola era, consequentemente, um lugar de imensas riquezas, e a jovem Maria Ana foi criada em luxo, esplendor inimaginável, mas também sob o sufocante dever real. A mãe de Maria Ana Margarida da Áustria era prima de primeiro grau de seu pai, um casamento comum na complexa árvore genealógica dos Habsburgo. Quando Maria Ana nasceu, séculos de endogamia haviam feito dos Habsburgo uma bomba relógio genética, com ancestrais sobrepostos e graves riscos à saúde. Por parte de pai, ela descendia do rei Filipe II da Espanha e de sua sobrinha, a arquiduquesa Ana da Áustria, e por parte de mãe, de outro casamento entre tio e sobrinha dos Habsburgo, Carlos II da Áustria Interior e Maria Ana da Baviera. Maria Ana era aparentada consigo por vários ramos da mesma árvore genealógica. Ainda assim, de forma notável, ela não mostrava nenhuma das famosas deformidades ou aflições dos Habsburgo, ao menos visivelmente. O pior ainda estava por vir e as gerações futuras não teriam a mesma sorte. Maria Ana era a quarta filha dos pais. Ana se tornou rainha da França e seu irmão, rei Filipe IV da Espanha, em 1621. Isso aconteceu depois que o pai deles morreu prematuramente aos 42 anos de idade, após contrair uma doença que permanece incerta até hoje, embora tifo ou gripe estejam entre as causas suspeitas. Quando o pai dela morreu, a questão de com quem Maria Ana se casaria já vinha sendo debatida na corte espanhola há vários anos. Com o rei Filipe III morto, seu irmão, o recém-coroado Filipe IV,
assumiu o controle do destino dela. Todos os olhares se voltaram para um plano controverso e arriscado, o chamado casamento espanhol, uma proposta de casamento que desencadearia batalhas diplomáticas ferozes, provocaria indignação nacional e quase uniria duas das maiores potências da Europa. O assunto do possível casamento de Maria Ana se transformou em um grande caso diplomático na política europeia da década de 1620. Quando ainda era criança, havia um plano para casar Maria Ana com seu primo, o arquiduque João Carlos, filho de Fernando II, o futuro sacro imperador romano, mas isso não aconteceu, porque João Carlos morreu em 1618. Na época, Espanha e França estavam envolvidas em mais um confronto pela supremacia, e foi então que surgiu uma proposta surpreendente, uma aliança com a Inglaterra. O plano agora era que Maria Ana se casasse com Carlos, príncipe de Gales e herdeiro dos tronos da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Era uma jogada ousada, quase impensável, unir dois rivais históricos através do casamento. No entanto, no jogo implacável da política de poder europeia, nada estava fora de questão. Assim iniciaram as infames negociações do casamento espanhol, uma aposta real que abalaria cortes e reinos igualmente. As negociações começaram em 1621, após a morte de Filipe III e a ascensão do irmão de Maria Ana, Filipe IV. Novos conselheiros assumiram o governo em Madrid e sugeriram promover a aliança matrimonial com a Inglaterra. As conversas se arrastaram por anos e, em 1623, culminaram em um incidente bizarro. O príncipe Carlos e o duque de Buckingham viajaram disfarçados à Espanha para avançar nas negociações. Quando chegaram à corte espanhola e se revelaram, as coisas pareciam ir bem no início, mas depois as negociações fracassaram. Carlos considerou que havia sido maltratado e voltou para a Inglaterra. Quando voltou, trouxe mais do que decepção. Ele trouxe um desastre diplomático. Os planos de casamento não apenas desmoronaram, eles implodiram, desencadeando indignação, escândalo e uma reação em cadeia que levou a uma guerra total. Em 1625, a Guerra Anglo-Espanhola havia começado, e ela se arrastaria por 5 anos sangrentos. O rei Filipe agora precisava encontrar um novo marido para sua irmãzinha, e ele encontraria o par perfeito dentro de sua própria família. Com o colapso das negociações sobre o casamento espanhol e a entrada na guerra, o governo espanhol voltou à ideia de casar Maria Ana com um de seus muitos primos. E foi assim que, em 1626, Maria Ana ficou noiva de seu primo, o arquiduque Fernando da Áustria, filho e herdeiro do imperador Fernando II. Ele também era o irmão mais novo do arquiduque João Carlos, que já havia sido proposto como marido para Maria Ana antes de sua morte prematura anos antes. As negociações do casamento se arrastaram por 2 anos, enquanto continuavam os pontos de conflito relacionados ao dote e aos direitos de sucessão na Espanha. No final, foi apenas no final de 1629 que Maria Ana e sua comitiva finalmente deixaram a corte espanhola e partiram para Viena. A viagem durou bem mais de 1 ano, sendo amplamente atrasada por um devastador surto de peste bubônica na Itália, um dos piores que a região já havia visto na história moderna. Antes que o casamento pudesse acontecer, porém, Fernando, desconfiado dos retratos idealizados que havia recebido, decidiu ver sua noiva em segredo. Só depois dessa inspeção privada é que ele concordou em prosseguir com o casamento. Finalmente, em 20 de fevereiro de 1631, Maria Ana se casou com o futuro imperador Fernando III em Viena. Aos 24 anos, ela era considerada uma noiva real relativamente velha, mas tinha uma idade próxima à do novo marido, que era apenas 1 ano mais novo, com 23 anos. Apesar do caráter político, o casamento foi surpreendentemente caloroso e afetuoso. Fernando era muito dedicado à esposa e manteve-se fiel durante todo o casamento, algo incomum entre a realeza da época. Maria Ana, com seu temperamento alegre e vivaz, equilibrava a personalidade mais solene de Fernando, trazendo leveza a uma corte que, de outra forma, seria séria. Mas o casamento deles se desenrolou em meio a um cenário sombrio.
a brutal e implacável Guerra dos 30 Anos, que devastou a Europa e deixou destruição por onde passou. Para entender a vida de Maria Ana na Europa Central após casar-se com Fernando, é preciso analisar o conflito que devastou a região no início do século XVII. A Alemanha estava dividida por questões religiosas desde o início da Reforma Protestante, em 1517. Guerras intermitentes entre católicos e protestantes ocorreram entre os principais estados alemães durante o século XVI. Esses conflitos voltaram em 1618, quando protestantes da Boêmia, atual Tchequia, governada pelos Habsburgos, resistiram à tentativa de restabelecer o catolicismo em Praga e outros locais. A Guerra da Boêmia se expandiu para a Guerra dos 30 Anos em 1618 e 1619, com a entrada de mais estados alemães no conflito. Enquanto Maria Ana negociava o casamento espanhol com a Inglaterra no início dos anos 1620, os Habsburgos acumulavam vitórias e pareciam próximos de impor sua autoridade sobre toda a Alemanha. Mas então, para evitar uma vitória dos Habsburgos, outras grandes potências protestantes começaram a intervir no conflito. O Reino da Dinamarca se envolveu em 1625, seguido pela intervenção sueca em 1629. À medida que essas potências protestantes intervinham, seus exércitos empurraram os Habsburgos para o sul da Alemanha, de volta à Boêmia austríaca. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros e terras antes seguras colapsaram em questão de dias. A guerra estava se aproximando e logo alcançaria até mesmo a família real dos Habsburgos. Quando Maria Ana chegou à Áustria, a guerra já havia ceifado a vida de centenas de milhares de homens. Mas o pior impacto foi sentido pela população civil. Com fazendas incendiadas e cidades inteiras destruídas, a vida cotidiana foi interrompida e a fome se instalou em alguns lugares. Estima-se que entre 4 e 10 milhões de pessoas morreram antes do fim da guerra, tornando este o conflito mais destrutivo da história da Europa moderna. Mesmo nos palácios dos Habsburgo, Maria Ana não ignorava o sofrimento externo. O império de sua nova família era dilacerado pela guerra, cujos horrores se aproximavam, enquanto seu marido, envolvido no conflito, passava muito tempo longe no fronte. Isso não assombraria apenas o mundo ao seu redor. Isso acabaria definindo toda a sua vida. Desde que se casou, Maria Ana tornou-se rainha consorte da Hungria e da Boêmia, mas sua ascensão não parou aí. Em 1637, após a morte de seu sogro, seu marido foi eleito imperador do Sacro Império Romano, e Maria Ana ascendeu como imperatriz do Sacro Império Romano em um dos momentos mais críticos da história europeia. Apesar de os franceses serem amplamente católicos, eles intervieram diretamente na guerra a partir de 1635 para manter vivos os estados protestantes alemães e, assim, reduzir o poder dos Habsburgos. Com isso, os Habsburgos austríacos precisavam da ajuda de seus primos espanhóis mais do que nunca. Maria Ana era um elo essencial entre os governos austríaco e espanhol, trocando cartas frequentes com seu irmão, o rei Filipe IV da Espanha. Ela o incentivava a manter a guerra contra franceses e aliados e seguir apoiando o lado austríaco da família. Com seu marido frequentemente ausente, liderando campanhas militares pela Alemanha, Maria Ana tornou-se uma figura central na corte austríaca. Em vez de confiar em ministros homens, Fernando lhe confiou poder real, nomeando-a regente em várias ocasiões, uma honra rara que dizia muito sobre sua confiança no julgamento e habilidade política dela. Mas enquanto ela governava em sua ausência, outro dever real se aproximava, um muito mais pessoal, muito mais perigoso, e que terminaria em desilusão. Maria Ana ficou grávida regularmente depois que se casou com Fernando. Na Baixa Idade Média e início da Era Moderna, esperava-se que mulheres da realeza tivessem o máximo de filhos possível. 1 em cada 3 crianças morria cedo, e outras eram vítimas de doenças como sarampo e varíola. A forma ideal de garantir a linhagem real era ter o máximo de filhos, especialmente homens.
O herdeiro de Fernando III nasceu cerca de 2 anos após seu casamento com Maria Ana. Esse foi o futuro Fernando IV, nascido em setembro de 1633. O segundo filho de Maria Ana, uma filha chamada Mariana em homenagem à mãe, nasceu em dezembro de 1634, apenas 15 meses e meio depois de Fernando. Um segundo filho, Filipe Augusto, nasceu em 1637, mas morreu antes de completar 2 anos de idade. Um terceiro filho, Maximiliano, nem chegou a completar o primeiro ano de vida. Por fim, um segundo herdeiro saudável nasceu em 1640. Essa criança, chamada Leopoldo, acabaria sucedendo aos domínios dos Habsburgo no final da década de 1650 e se tornaria um dos governantes Habsburgo com o reinado mais longo e mais bem-sucedido na história de quase 900 anos da família. Ao longo da década de 1640, Maria Ana e Fernando provavelmente pensaram que Leopoldo seria seu último filho. Maria Ana já se aproximava dos 40 anos em meados da década de 1640. Então, quando Maria Ana inesperadamente engravidou novamente no final de 1645, foi um choque, uma reviravolta final e inesperada em uma vida já turbulenta. Mas essa sexta e última gravidez não traria celebração. A última gravidez de Maria Ana terminou em tragédia, em parte devido ao caos na Áustria em 1646. Os suecos haviam ganhado vantagem na Guerra dos 30 Anos, com a ajuda dos franceses, e, em meados da década de 1640, avançavam para o sul, entrando na Boêmia e na Áustria. Maria Ana e sua família estavam em uma residência real em Linz quando souberam do avanço rápido do inimigo em terras antes consideradas fora do alcance dos suecos e seus aliados. Em estado de pânico, a família real fugiu para Viena enquanto as forças inimigas se aproximavam. A pressão era imensa, a corte estava em tumulto, o império desmoronava nas bordas e Praga acabaria caindo para o exército sueco em avanço antes do fim da guerra. Em meio a esse caos e medo, Maria Ana ficou grávida de seu sexto filho. Então o impensável aconteceu. A peste chegou a Viena. A forma mais segura de evitar a peste era fugir da cidade e se refugiar em uma casa de campo, longe de outras pessoas. Maria Ana e seus filhos, consequentemente, voltaram para Linz, apesar da perigosa situação militar. Pouco depois de chegar lá, ela adoeceu. Sua situação piorou nas semanas seguintes e, em 12 de maio de 1646, ela começou a sangrar muito. Os médicos perceberam que a melhor chance de a criança sobreviver era retirá-la do ventre dela, uma prática terrível que era muito comum no início da Era Moderna. Maria Ana morreu por hemorragia na manhã de 13 de maio de 1646, aos 39 anos. A criança viveu só algumas horas, e ambos foram enterrados juntos na cripta imperial dos Habsburgo, em Viena. A Guerra dos 30 Anos continuou por mais 2 anos. Quando Maria Ana morreu em 1646, as negociações de paz já estavam avançadas em Westfália e Osnabrück, no noroeste da Alemanha. Os Habsburgos tiveram que aceitar a derrota e foi estabelecido um princípio de que os estados europeus não poderiam mais intervir nos assuntos de outros países e principados quando se tratasse de questões religiosas. Apesar do amor entre eles, o marido de Maria Ana se casaria mais 2 vezes, mas foram os filhos e filhas que ele teve com Maria Ana que acabariam governando na Áustria e produzindo os futuros reis da Espanha. Maria Ana nasceu na véspera de Natal de 1634 em Wimmeneustadt, ao sul de Viena. O pai dela era o arquiduque Fernando da Áustria, filho de Fernando II, imperador do Sacro Império Romano e uma das figuras mais influentes da Europa Central. O pai de Maria Ana também foi rei da Hungria e da Croácia, entre os muitos títulos dos Habsburgos austríacos no século XVII. Apenas 3 anos após o nascimento de Maria Ana, seu pai herdaria o trono imperial. Isso fazia com que qualquer filho de Fernando fosse peça-chave nas alianças matrimoniais das famílias reais europeias da época. Sua mãe, Maria Ana da Espanha, era filha do rei Filipe III da Espanha,
tornando Maria Ana o fruto de duas das famílias reais mais dominantes da Europa. Mas a união deles era mais que um casamento estratégico, era de sangue. Os pais de Maria Ana eram primos próximos, parte da prática obsessiva de endogamia da dinastia Habsburgo para manter o poder dentro da família. Esse casamento incessante entre parentes moldaria o destino de Maria Ana de maneiras que ninguém poderia prever. Como veremos em breve, o custo dessa tradição real seria muito maior do que qualquer um poderia imaginar, levando a consequências chocantes e devastadoras para a vida de Maria Ana. Maria Ana cresceu e estudou na Áustria durante a guerra. O pai dela estava profundamente envolvido em um conflito brutal que já durava desde 1618, a infame Guerra dos 30 Anos, e ele estava determinado a pôr fim a ela. Em 1645, com o avanço das negociações de paz, o foco passou ao futuro de Maria Ana, mais especificamente para o seu casamento, uma peça crucial no grande tabuleiro de xadrez das alianças dos Habsburgo. O plano era claro, ela se casaria com um príncipe espanhol. O homem em questão era Baltasar Carlos, príncipe das Astúrias e de Girona. Ele era o único filho do rei Filipe IV da Espanha com Isabel da França, falecida em 1644. Mas havia um grande problema. Baltasar Carlos era primo de primeiro grau de Maria Ana, filho do irmão de sua mãe. Ainda assim, para os Habsburgo, laços de sangue tão próximos dificilmente eram um problema. Em 1646, chegou-se a um acordo. Assim que Maria Ana atingisse a maioridade em alguns anos, ela se casaria com Baltasar, que era 5 anos mais velho. Então, o destino interveio. Em outubro de 1646, poucas semanas após o noivado, Baltasar Carlos adoeceu. Ele morreu pouco depois, possivelmente de varíola, poucos dias antes de seu 17º aniversário. O noivado foi desfeito e a Espanha ficou de repente sem um herdeiro. Isso criou uma crise para Filipe IV. Viúvo e sem sucessor masculino, ele enfrentou uma pressão imensa para garantir a dinastia. Qual foi a solução dele? Uma proposta chocante. Como Baltasar não podia mais se casar com Maria Ana, Filipe decidiu se casar com ela, ele mesmo. Incrivelmente, o acordo foi aceito. O casamento foi adiado pela pouca idade de Maria Ana, mas em 7 de outubro de 1649, ela se casou com seu tio numa igreja perto de Madrid. Ela tinha apenas 14 anos, ele tinha 44. Maria Ana fez o possível para se adaptar à vida em Madrid. Com apenas 14 anos, ela agora era a rainha consorte do maior império da Terra. O domínio da Espanha se estendia pelas Américas, pelas Filipinas e por vastos territórios além, tornando-a uma verdadeira superpotência global. Seu marido, Filipe IV, era chamado de Rei Planeda, o Rei Planeta, título que simbolizava o alcance global de seu império. Lançada no coração da realeza espanhola tão jovem, Maria Ana não teve escolha a não ser se adaptar rapidamente. Ela dominou o espanhol, navegou pela complexa política da corte e se preparou para um papel ainda maior. Embora fosse esposa de Filipe, ela acabaria se tornando o verdadeiro poder por trás do trono. O casamento de Maria Ana e Filipe rapidamente teve filhos. A primeira filha deles, Margarida Teresa, nasceu em 1651 e seu destino espelhou o da mãe em um estranho ato de repetição dinástica. A tragédia então atingiu quando 2 de seus filhos, Maria Ambrósia e Fernando Tomás, morreram na infância. Maria Ana e Filipe tiveram mais 2 filhos, Filipe Próspero, 1657, e Carlos, 1661, mas a desgraça atingiu novamente. Filipe Próspero morreu em 1661, restando apenas Carlos como a última esperança para o trono espanhol. Então, em 1665, o mundo de Maria Ana mudou para sempre. Filipe IV, seu marido e tio, morreu, deixando para trás um império em ruínas e um herdeiro frágil. Carlos, com quase 4 anos de idade, tornou-se rei, mas o futuro da Espanha estava longe de ser seguro.
e Maria Ana estava prestes a assumir o papel principal em um dos períodos mais turbulentos de sua história. Desde o início ficou claro que Carlos, conhecido como Rei Carlos II da Espanha, não conseguiria governar sozinho por muitos anos. Com apenas 4 anos de idade, ele era jovem demais para governar, e mesmo quando atingisse a maioridade, sua corte continuaria sendo dominada por nobres poderosos até o final da adolescência. Com a Espanha em desesperada necessidade de liderança, uma decisão rápida foi tomada. Maria Ana serviria como regente durante a menoridade de seu filho. Em essência, ela se tornou a governante de fato da Espanha, a monarca substituta até que Carlos pudesse assumir o trono por direito próprio. Governar a Espanha como regente feminina em uma das cortes mais patriarcais da Europa não era tarefa fácil. Apesar de ser regente, sua autoridade era frequentemente contestada pelos nobres espanhóis, que mantiveram grande influência nos anos seguintes. Maria Ana enfrentou um desafio imenso como regente. A Espanha já foi a maior superpotência do mundo, com seu império se expandindo pelas Américas, alimentado pelo ouro e prata aparentemente inesgotáveis das minas do México, Peru e Bolívia. Mas, no século XVII, essas riquezas estavam se esgotando, e a estagnação política, os problemas econômicos e os conflitos internos da Espanha estavam se tornando impossíveis de ignorar. Agora, cabia a Maria Ana reverter o declínio da Espanha, enquanto lidava com guerras constantes que drenavam recursos e moral. Um dos conflitos mais longos foi a guerra com Portugal, que estava sob domínio espanhol desde 1580, mas se rebelou em 1640. Quando Maria Ana assumiu o poder, estava claro que a guerra era impossível de vencer, especialmente porque França e Inglaterra apoiavam os portugueses. Influenciada por seu conselheiro jesuíta, o cardeal Juan Everardo Nitard, Maria Ana tomou uma decisão ousada. A Espanha iria cortar suas perdas. Em 1668, ela assinou tanto o Tratado de Aix-la-Chapelle quanto o Tratado de Lisboa, encerrando a guerra com a França e Portugal e reconhecendo oficialmente a independência de Portugal. Mas os problemas da Espanha estavam longe de acabar. Apenas 4 anos depois, a guerra estourou novamente, desta vez com a França. O motivo? A Espanha ainda controlava os Países Baixos espanhóis, que hoje correspondem à Bélgica e Luxemburgo, e o rei Luís XIV da França estava determinado a tomá-los para si. Assim, a luta pela sobrevivência da Espanha estava longe de terminar. Por mais graves que fossem as lutas internacionais da Espanha, elas não eram nada comparadas à crise que se desenrolava em casa. À medida que crescia, ficava claro que o rei Carlos II, o único filho sobrevivente de Maria Ana, não estava bem. Historiadores e especialistas médicos ainda debatem o que exatamente afligia Carlos, mas os registros pintam um quadro sombrio. Seu corpo nunca se desenvolveu completamente, ele mal conseguia andar sem ajuda, tinha um queixo Habsburgo tão extremo que tinha dificuldade até para mastigar direito, e suas faculdades mentais eram severamente comprometidas. Ele envelheceu precocemente, apresentando sintomas semelhantes à demência aos 20 anos e até começou a ficar careca nessa época. Para seus contemporâneos, ele era conhecido como El Retiçado, o rei enfeitiçado, pois muitos acreditavam que seus inúmeros problemas físicos e intelectuais eram resultado de feitiçaria. Mas a verdadeira causa de preocupação era mais sinistra. A condição de Carlos provavelmente resultou de grave incesto, que enfraqueceu a linhagem dos Habsburgo por gerações. Ele provavelmente tinha distúrbios genéticos, como deficiências hormonais, epilepsia, deformidades esqueléticas e outros problemas. Isso não foi coincidência. Maria Ana casou-se com seu tio, ambos pertencentes a uma dinastia que se casava entre parentes há séculos. O coeficiente de endogamia de Carlos, uma medida de quão geneticamente semelhantes são os pais de uma pessoa, era surpreendentemente alto. Algumas estimativas indicam que sua composição genética era tão endogâmica quanto a de uma criança de irmãos. Outras teorias apresentadas por pesquisadores modernos, como causa de sua condição, incluem um ou mais distúrbios autossômicos recessivos e uma infecção herpética adquirida quando bebê, causando hidrocefalia,
que é um acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano no cérebro. Na década de 1670, tornou-se inegável. Carlos jamais conseguiria governar a Espanha sozinho. Já enfrentando dificuldades no cenário mundial, a Espanha agora encarava um pesadelo ainda maior. Um império governado por um rei que mal conseguia funcionar. Carlos foi considerado maior de idade em 1675, quando completou 14 anos e o longo período de regência de sua mãe chegou ao fim. No entanto, as disputas entre facções na corte e a clara incapacidade de Carlos para governar sozinho fizeram com que Maria Ana orquestrasse um acordo pelo qual a regência foi restabelecida em 1677, porém Maria Ana voltou ao poder por pouco tempo. Ela foi superada quando João José da Áustria, o filho ilegítimo do falecido rei Filipe IV e, portanto, meio-irmão de Carlos II, tomou o controle da regência. Ele manteve o poder por apenas 2 anos antes de morrer em 1679. Com a morte de João, ela retomou a regência, tornando-se mais uma vez a figura mais poderosa da Espanha. Dessa vez, ela manteria o poder pelo resto de sua vida. Uma das maiores preocupações de Maria Ana durante a segunda regência era garantir o futuro da monarquia espanhola. Carlos II não tinha condições para governar, mas talvez pudesse gerar um herdeiro que restaurasse a dinastia. Determinada a garantir isso, ela arranjou o casamento de seu filho com Maria Luísa d'Orleans, sobrinha do rei Luís XIV da França, em 1679. O casamento foi miserável para Maria Luísa e, pior ainda, não gerou filhos. Após anos sofrendo em uma corte estrangeira, ela morreu em 1689, provavelmente por apêndice rompido, embora houvesse rumores de envenenamento. Para garantir um herdeiro, Maria Ana fez com que Carlos se casasse novamente em poucos meses. Sua segunda esposa, Maria Ana de Neuburgo, era filha de um nobre alemão, escolhida pela reputação de fertilidade de sua família. Bem, os pais dela tiveram 17 filhos. Mas tudo foi em vão. Carlos continuou sem um herdeiro. Esses anos foram muito difíceis para Maria Ana. Ela vivia ansiosa com o declínio da Espanha, a situação do filho, a dinastia Habsburgo e discutia frequentemente com a nora. No início da década de 1690, ficou claro que Carlos jamais teria um filho. Sua saúde piorou rapidamente e muitos na corte acreditavam que sua morte era iminente. Maria Ana, no entanto, não viveria para ver seus últimos dias. Por volta de 1690, ela desenvolveu o que parece ter sido câncer de mamas. Após anos de luta política e tentativas frustradas de garantir o futuro da Espanha, ela faleceu em Madrid, em 16 de maio de 1696, aos 61 anos. Infanta Margarida Teresa nasceu no Palácio Real de Alcáçova, em Madrid, em 12 de julho de 1651. Seu pai era o rei Filipe IV. Ele governava a Espanha desde 1621 após assumir o trono aos 15 anos. A mãe de Margarida era Mariana ou Maria Ana da Áustria, filha de Fernando III, duque da Áustria e imperador do Sacro Império Romano. Os pais de Margarida Teresa não eram só parentes distantes, mas bem mais próximos do que deveriam. O pai dela era do ramo espanhol da família, a mãe do lado austríaco, mas a ligação entre eles era muito mais profunda porque, em uma chocante demonstração de endogamia real, eles eram tio e sobrinha. Os laços de sangue muito próximos dos pais de Margarida tiveram um preço. Dos 5 filhos deles, 3 morreram na infância. Apenas 2 sobreviveram. Margarida e seu irmão mais novo, Carlos, conhecido como Charles em inglês, mas sobreviver não significava salvação. Carlos era a prova viva dos horrores da consanguinidade. Na verdade, o coeficiente de consanguinidade de Margarida e Carlos era grotescamente alto, com algumas estimativas, sugerindo que eles eram tão consanguíneos quanto filhos nascidos de irmãos. Margarida pode ter tido mais sorte, mas ela não ficou completamente imune. Embora fosse muito mais saudável que seu irmão, ela carregava a maldição dos Habsburgo à sua própria maneira, como veremos.
Margarida foi criada na grandiosidade do Palácio Real de Alcáçova, um mundo de opulência onde cada capricho era atendido por um exército de criadas e servos. Por exemplo, a infanta adorava doces e chocolates que precisava esconder dos médicos da corte. No entanto, por baixo de todo o luxo, existiam as sufocantes restrições da corte de Madrid, onde cada movimento, cada palavra, cada olhar era ditado por uma etiqueta real inflexível. Como princesa da poderosa dinastia Habsburgo, ela recebeu a melhor educação que o dinheiro e o poder podiam proporcionar. Ela aprendeu vários idiomas, dedicando-se ao alemão para se comunicar melhor com seus primos Habsburgo do lado austríaco da família, e estudou um pouco de latim, a língua sagrada do saber e da Igreja Católica Romana. Mas nenhuma educação poderia prepará-la para o destino que a aguardava. À medida que Margarida crescia, ela não podia ignorar a gritante diferença de idade entre seus pais. Bem, o pai dela era quase 30 anos mais velho que a mãe, mas se esse detalhe a incomodava, ela nunca demonstrou. Apesar da diferença de idade, os pais dela a adoravam. Ela era a joia preciosa deles, a única criança realmente saudável que a união deles havia produzido, e eles a cobriam de carinho. Com seus traços delicados e espírito vivaz, Margarete cativava todos ao seu redor. Ela era o anjinho deles, um apelido sussurrado com adoração tanto pela família quanto pelos amigos. Talvez por isso seus pais tenham contratado um dos maiores pintores da Europa para imortalizá-la em um retrato deslumbrante aos 5 anos. Um retrato que se tornaria uma das pinturas mais famosas da história. A pintura de Velázquez era conhecida como La Família, a família. Hoje ela é chamada de Las Meninas, que significa as damas de companhia. Esse é um título mais apropriado, pois mostra Margarida sendo atendida por vários funcionários da casa que estão arrumando seu vestido. Entre as várias figuras retratadas na pintura, outra se destaca, Marie Barbola, uma cortesã com nanismo. Num tempo em que pessoas como ela eram vistas apenas como entretenimento para a nobreza, Velázquez fez algo radical. Em vez de simplesmente retratá-la como uma piada, ele lhe deu profundidade, dignidade e um olhar penetrante que sugere um mundo interior complexo. Até Velázquez surge na obra-prima como observador silencioso da luxuosa, mas rígida corte espanhola. Pinturas e espelhos em As Meninas mostram outras pessoas como os pais de Margarida. E essa também não foi a única pintura famosa de Margarida. Velázquez pintou nada menos que 5 retratos da princesa em sua juventude, imortalizando sua beleza e elegância real. Na verdade, ela foi uma das jovens mais retratadas em toda a Europa da Idade Moderna, construindo sua imagem de poder e prestígio, embora isso contrastasse com o destino triste que a aguardava. Pode parecer difícil de entender para as mentes modernas, mas quando Las Meninas foi pintado em 1656, quando Margarida tinha apenas 5 anos, já havia uma crescente discussão na corte espanhola sobre com quem ela se casaria. No mundo implacável da política, o casamento nunca foi sobre amor, mas poder. Emoções e desejos pessoais eram irrelevantes quando dinastias estavam em jogo. Como filha do rei da Espanha, Margarida não era apenas uma princesa. Ela era uma peça de xadrez de alto risco na brutal diplomacia europeia, com seu futuro decidido antes mesmo de compreender o que ocorria. Por exemplo, em determinado momento sugeriram que ela poderia se casar com Carlos Stuart da família real inglesa. Ele voltou ao trono inglês como rei Carlos II da Inglaterra, Escócia e Irlanda em 1660, após a experiência republicana dos anos 1650. Esse casamento visava uma aliança improvável com os ingleses numa época em que França e Espanha disputavam a dominação da Europa Ocidental. No final, Carlos acabou se casando com Catarina de Bragança, uma noiva portuguesa, em 1662. O fracasso das negociações para o casamento de Margarida com Carlos Stuart ocorreu principalmente por oposição do rei Filipe. Ele achava que sua filha deveria se casar com alguém do ramo austríaco dos Habsburgo. Ele parecia não demonstrar nenhuma preocupação com o fato de que esse casamento aprofundaria a endogamia da família. Afinal,
Era simplesmente assim que os Habsburgos mantinham o poder em suas mãos. Quanto a Margarida, ela não teve voz sobre o seu destino. Quando as negociações entre Madrid e Viena começaram, Margarida provavelmente estava completamente alheia às consequências chocantes que essa união traria. Ela ainda tinha apenas 11 anos quando foi anunciado na corte real que ela se casaria com Leopoldo da Casa de Habsburgo. Como sua mãe antes dela, Margarida agora estava destinada a continuar a tradição incestuosa dos Habsburgo e iria se casar com um parente muito próximo, um homem que era ao mesmo tempo seu primo de primeiro grau e seu tio. Leopoldo era o irmão mais novo de sua mãe e havia se tornado arquiduque da Áustria, rei da Hungria, Croácia e Boêmia, e imperador do Sacro Império Romano em rápida sucessão no final da década de 1650. Mesmo na Europa moderna inicial, existiam alguns padrões sobre quando uma criança era considerada suficientemente velha para se casar. Margarida foi prometida ao tio em 1663, mas era considerada jovem demais para casar na época. Em vez disso, só em abril de 1666, quando já se aproximava do seu 15º aniversário, é que Margarida partiu de Madrid para viajar até Viena. Seguiu-se uma viagem de 6 meses e o grupo real espanhol só chegou a Viena em dezembro de 1666. A cerimônia de casamento aconteceu alguns dias depois, em 12 de dezembro. Foi um evento magnífico, com a presença de muitos dos monarcas e dignitários mais poderosos da Europa, sem poupar despesas. E a grandiosidade não parou. As celebrações seguiram todo o ano de 1667. No entanto, por trás do esplendor, um destino sombrio já estava se desenrolando. A vida em Viena era peculiar e às vezes difícil para Margarida. Para começar, ela e seu novo marido tinham um casamento estranho. Pode soar estranho hoje, mas eles não ignoraram o parentesco próximo entre eles. Ela realmente o chamava de tio. Apesar dessa situação pouco ortodoxa, eles se davam bem. Eles tinham interesses em comum como arte e música, e Leopoldo se esforçava para que Margarida se sentisse confortável no novo ambiente. Também era comum que membros da realeza como Margarida, ao deixarem sua terra natal para se casar com um governante ou príncipe estrangeiro, levassem consigo membros de sua antiga criadagem. Assim, ela teria algumas faces familiares ao seu redor na corte de Viena, enquanto se adaptava à sua nova vida. Talvez até houvesse algumas pessoas que estiveram em Madrid quando Velázquez pintava as meninas muitos anos antes. Mesmo assim, Margarida permaneceu nostálgica, apegada às raízes espanholas e pouco se esforçou para melhorar o alemão. Com o passar do tempo, sua beleza delicada começou a desaparecer, sua pele ficou mais pálida, seus traços mais cansados e o queixo característico dos Habsburgo tornou-se mais pronunciado. O casamento também tinha outros problemas. Margarida engravidou quase imediatamente após chegar a Viena e deu à luz um menino chamado Fernando em setembro de 1667. Ele sobreviveu só 3 meses e meio, morrendo em janeiro de 1668. A sorte deles parecia ter mudado com o nascimento da próxima filha, Maria Antônia, nascida em janeiro de 1669. Ela seria a única dos filhos de Margarida a sobreviver. 2 outros não tiveram a mesma sorte. João Leopoldo nasceu em 20 de fevereiro de 1670, mas morreu poucas horas depois. Outra filha, Maria Ana, viveu apenas 2 semanas antes de falecer em fevereiro de 1672. E esse padrão devastador era um sinal do que estava por vir. A difícil série de gestações de Margarida se devia em parte aos seus próprios problemas de saúde. Embora ela tivesse sido uma criança muito mais saudável do que seu irmão, Margarida começou a apresentar alguns problemas de saúde crescentes nos anos que antecederam e seguiram sua chegada a Viena. Quando ela chegou à capital austríaca no final de 1666, as pessoas lá rapidamente começaram a comentar sobre suas doenças frequentes. Por um tempo, muitos atribuíram isso ao desgaste constante das gravidezes. Em apenas 6 anos, ela passou por 6 gravidezes,
incluindo 4 nascimentos e 2 abortos espontâneos, cada um deixando-a mais fraca e mais deprimida do que antes. Mas com o passar do tempo, ficou claro que algo mais sinistro estava acontecendo. Margaret frequentemente permanecia na cama, mesmo sem estar grávida. Os médicos diagnosticaram Margaret com uma glândula tireoide aumentada, mas no século XVII não havia cura e a condição dela só piorava. As coisas realmente pioraram para Margaret no início da primavera de 1673. Ela teve uma crise de dores de estômago que durou 3 semanas. Depois desenvolveu febre. Existem documentos escritos por embaixadores estrangeiros na corte de Viena nessa época que indicam que muitos estavam seriamente preocupados que Margaret fosse morrer. No início de março, ela teve dificuldades para respirar. E no dia 10 de março, um confessor foi chamado para ouvir sua última confissão e lhe dar os sacramentos. Apenas 2 dias depois, em 12 de março, Margaret morreu aos 21 anos de idade. Uma autópsia revelou uma verdade devastadora. Ela estava esperando outro menino na época de sua morte. Sua vida, tragicamente interrompida, terminou na cripta imperial em Viena, onde ela foi sepultada. A morte da arquiduquesa e imperatriz do Sacro Império Romano resultou em um longo período de luto na corte austríaca. Os serviços fúnebres se estenderam por semanas até abril. Leopoldo ficou arrasado com a morte precoce da esposa. No entanto, isso não o impediu de se casar novamente até o final do ano. Sua nova esposa era a arquiduquesa Cláudia Felicitas da Áustria, membro do ramo tirolês dos Habsburgo. Mas para Leopoldo, o casamento não era por amor, era por sobrevivência. O jogo dinástico precisava continuar, e mais herdeiros eram desesperadamente necessários, de preferência homens, para garantir que o reinado dos Habsburgo pudesse perdurar. Após a morte de Margarida, seus direitos ao trono espanhol foram passados para sua única filha sobrevivente, Maria Antônia. Maria Antônia da Áustria nasceu em 18 de janeiro de 1669, no Palácio de Hofburg, em Viena, capital da Áustria. Seu pai era Leopoldo I, um homem muito poderoso. Ele era imperador do Sacro Império Romano-Germânico, rei da Hungria, Croácia e Boêmia. Sua mãe era Margarida Teresa da Espanha, filha do rei Filipe IV da Espanha e de Mariana da Áustria. Como mencionei ao longo do vídeo, os Habsburgos gostavam de manter tudo em família: primos de segundo grau, primos de primeiro grau, até mesmo tios e sobrinhas. E esses séculos de incansável endogamia culminaram em Maria Antônia. Ela não foi apenas o resultado de um casamento infeliz. Ela era fruto de gerações de casamentos entre tios e sobrinhas, agravando a decadência genética da dinastia. Claro, os pais dela também eram tio e sobrinha. Tudo isso significava que Maria Antônia era a Habsburgo mais endogâmica de todos os tempos, superando até mesmo seu infame tio, Carlos II da Espanha. Ela tinha um coeficiente de endogamia tão alto que era mais endogâmica do que uma criança nascida de uma união entre pai e filha ou entre irmãos. Então, o que isso significava para Maria Antônia? Ela sofreria o mesmo destino trágico de Carlos II ou teria de alguma forma escapado da maldição da obsessão de sua família? Milagrosamente, Maria Antônia nasceu saudável e era uma criança relativamente normal, desafiando as expectativas, considerando o grau extremo de endogamia. Mas ela era a exceção, não a regra. Como a segunda filha do casamento profundamente incestuoso de seus pais, ela foi a única a sobreviver além da infância, provavelmente resultado dos séculos de endogamia que enfraqueceram sua linhagem. O primeiro filho do casal, Fernando, faleceu 1 ano antes do nascimento de Maria Antônia. João e Maria Ana, outros 2 filhos, nasceram em 1670 e 1672. Infelizmente, ambos também faleceram poucas horas ou dias após o nascimento. Então, para piorar ainda mais, sua mãe, Margarida Teresa, uma mulher frágil e doente, morreu em março de 1673, com apenas 21 anos de idade.
Os anos de endogamia cobraram seu preço e, como tantos Habsburgos antes dela, ela era fisicamente fraca e atormentada por problemas de saúde. Maria Antônia ficou órfã de mãe com apenas 4 anos de idade e, como única filha sobrevivente da união profundamente endogâmica de seus pais, foi de repente lançada em uma posição precária. Ela era uma potencial herdeira do arquiduque da Áustria, mas apenas até que seu pai se casasse novamente e tivesse um herdeiro homem. A Áustria nunca teve uma governante mulher, e ninguém tinha certeza se a lei permitiria isso. Se Leopoldo morresse inesperadamente, os nobres aceitariam uma governante mulher, ou a Áustria mergulharia no caos. E Maria Antônia não era apenas uma possível herdeira da Áustria, ela também tinha uma forte reivindicação como sucessora ao trono espanhol, colocando-a no centro de uma das dinastias mais poderosas e instáveis da Europa. Maria Antônia pode ter sido a Habsburgo mais endogâmica de todos os tempos, mas foi seu tio Carlos, conhecido como Carlos II da Espanha, quem mais sofreu com isso. Como mencionado antes, Carlos herdou o trono espanhol em 1665, pouco antes de completar 4 anos de idade. Porém, ele nunca conseguiria governar sozinho e sempre dependia de conselheiros e representantes para administrar em seu nome. Como resultado, havia conversas constantes sobre a sucessão nas cortes da Europa. Após a morte da mãe em março de 1673, Maria Antônia tornou-se herdeira legítima do tio, o rei Carlos II da Espanha. Com apenas 11 anos, a saúde frágil e as graves deficiências de Carlos faziam muitos duvidar se ele conseguiria gerar um filho. Isso fez de Maria Antônia a presumida futura rainha da Espanha, destinada a herdar não apenas o trono espanhol, mas também seu vasto império que se estendia pela Europa, Américas e além. E, considerando o estado de saúde cada vez pior de Carlos, esse dia poderia chegar muito antes do que qualquer um esperava. Como resultado de tudo isso, Maria Antônia viveu sua vida sob um microscópio. Diplomatas avaliavam suas ações na corte de Viena, enquanto seu pai tentava promover a ideia de que ela sucederia Carlos. Isso resultou em muita propaganda dos Habsburgo. Maria Antônia posou para muitos retratos quando jovem, algo comum na realeza. O pai dela usou essas pinturas para promover sua reivindicação ao trono espanhol, enviando-as pela Europa e Espanha para torná-la conhecida e fortalecer seu status. Isso era necessário porque ela era uma mulher. Se existisse um herdeiro homem ao trono espanhol em Viena, esforços de propaganda como esse seriam desnecessários. Mas o medo do governo feminino era profundo, e a ideia de uma mulher herdar o vasto império da Espanha era suficiente para causar ondas de choque nas cortes da Europa. Enquanto Maria Antônia crescia em Viena, ela permanecia completamente alheia à tempestade política que a cercava. Enquanto as potências europeias discutiam seu destino, ela crescia como toda princesa Habsburgo de alta linhagem, cercada por formalidades e servida por criados. Sua educação era adequada para uma mulher real da época: latim, francês, música e bases do currículo humanista. Aqueles que a conheceram a descreveram como quieta e séria, mas inteligente e distinta. Mas após a morte de sua mãe, a vida se tornou ainda mais rígida. Dito isso, Maria Antônia teve uma sucessão rápida de madrastas. Meses após a morte de sua esposa, Leopoldo se casou com sua prima de 2º grau, a arquiduquesa Cláudia Felicitas da Áustria, membro do ramo tirolês dos Habsburgo. Maria Antônia tinha uma boa e próxima relação com sua madrasta, mas ela também morreu jovem em 1676 de tuberculose. Leopoldo então se casou com uma terceira esposa, uma nobre alemã que também era sua prima de 2º grau, Leonor Madalena de Neuburgo. Ela e Leopoldo teriam 10 filhos, então quase todo ano Maria Antônia teria um novo meio-irmão. Quando José nasceu desse terceiro casamento em 1678, finalmente havia um herdeiro homem para os títulos de Leopoldo. Agora Maria Antônia era apenas a herdeira do trono espanhol, embora, como vimos, a questão de ela suceder Carlos em Madrid continuasse problemática. Claro, sempre havia outra possibilidade. Maria Antônia poderia ter um filho,
um príncipe Habsburgo, que seria o herdeiro masculino perfeito para reivindicar o trono espanhol. Seu pai, sempre estrategista, já estava planejando o futuro dela enquanto ela ainda era apenas uma criança, sabendo que um sucessor masculino poderia garantir a Espanha para sua linhagem de uma vez por todas. Para garantir o trono espanhol, Leopoldo fez uma proposta chocante. Ele pretendia casar sua filha de 6 anos, Maria Antônia, com seu próprio tio, Carlos II da Espanha, de 13 anos. Mesmo em uma família notória pela endogamia, essa união foi surpreendente, não apenas porque eram tio e sobrinha, mas porque nenhum dos dois estava pronto para o casamento. Carlos nem sequer havia atingido a puberdade, e Maria era jovem demais para ter filhos. Apesar disso, em 1676, o noivado deles foi anunciado formalmente e um casamento por procuração foi planejado para dezembro. Mas no último momento, tudo desmoronou. No ano seguinte, Carlos informou a Leopoldo que não poderia prosseguir com isso. A Espanha precisava de um herdeiro e sua sobrinha era simplesmente jovem demais. No fim, Carlos II casou-se com Maria Luísa de Orleans em 1679, aparentemente encerrando a chance de Maria Antônia ser rainha da Espanha. Em seu lugar surgiu um novo plano. Ela deveria se casar com Vítor Amadeu, segundo o jovem duque de Saboia, que herdou seu título com apenas 9 anos de idade em 1675. Esse casamento nunca aconteceu. Em vez disso, em 1685, Maria Antônia se casou com seu primo de segundo grau, Maximiliano II, príncipe eleitor da Baviera. Com apenas 16 anos, ela deixou Viena rumo a Munique, começando uma nova vida com seu marido. Em seguida, Maximiliano foi nomeado governador dos Países Baixos espanhóis e o casal passou muito tempo em Bruxelas. Em Munique e Bruxelas, Maria Antônia era imensamente infeliz. À primeira vista, o casamento não era uma má escolha. Maximiliano tinha só alguns anos a mais que ela e eram parentes distantes o bastante para reduzir um pouco a endogamia dos Habsburgo. Mas havia outros problemas. Ele era extrovertido e social, ela, introvertida e estudiosa, sem interesse pelas cerimônias da corte. Maximiliano frequentemente a tratava com desdém, e um contemporâneo chegou a se referir a ele como uma das mentes e corações mais perversos que se pode imaginar. Maximiliano rapidamente traiu sua jovem esposa, exibindo a amante enquanto Maria Antônia suportava o casamento frio e sem amor ao qual foi forçada. No entanto, seu maior sofrimento não veio do marido infiel, mas sim de sua própria linhagem amaldiçoada. Como muitos antepassados consanguíneos, ela teve problemas na gravidez e perdeu 2 filhos ao nascer, em 1689 e 1690. Em 1691, Maria Antônia estava acabada. Grávida mais uma vez e sem disposição para suportar as humilhações de Maximiliano, ela fugiu para Viena, deixando para trás seu marido infiel. Agora, os boatos aumentaram de que ela não tinha intenção de voltar para ele. Então, em outubro de 1692, contra todas as probabilidades, ela deu à luz um filho saudável, José Fernando da Baviera, a criança que poderia mudar o curso da história europeia. Mas a batalha de Maria Antônia pela sobrevivência estava longe de terminar. A corte espanhola explodiu de alegria com o nascimento de José Fernando, o tão aguardado herdeiro. Mas esse momento de triunfo teve um custo devastador: a vida de sua mãe. Maria Antônia sofreu de uma infecção pós-parto, uma condição que hoje poderia ser facilmente curada com antibióticos. Mas no século XVII não havia essa salvação. O corpo ou combatia a infecção ou sucumbia a ela. Com o passar das semanas, a febre dela aumentava e suas forças diminuíam. Em dezembro, ficou claro que ela estava perdendo a batalha. Então, na véspera de Natal de 1692, com apenas 23 anos, Maria Antônia deu seu último suspiro, deixando para trás seu filho recém-nascido, José Fernando, a frágil esperança para o futuro da Espanha. Mas, com a sucessão ainda incerta, as grandes potências da Europa já estavam observando e esperando.
A morte de Maria Antônia escancarou a questão da sucessão espanhola. Já estava claro naquela época que seu tio Carlos não podia ter filhos e sua saúde era péssima. Seus contemporâneos previam sua morte anual na década de 1690, mas ele sobreviveu até o fim de 1700. Nos anos seguintes à morte de Maria Antônia, os Habsburgos austríacos lutaram ferozmente para consolidar sua reivindicação ao trono espanhol e ao seu vasto império. O argumento deles era que o filho de Maria Antônia, o jovem José Fernando, era o herdeiro legítimo. Afinal, ele não era apenas mais um pretendente. Ele era bisneto do rei Filipe IV, que governou a Espanha de 1621 a 1665, tornando sua linhagem sanguínea um dos laços mais fortes com a decadente dinastia espanhola. A maioria dos observadores na corte espanhola concordava que o filho de Maria era o candidato mais apto a suceder Carlos quando ele morresse. Porém, a Casa Real Francesa dos Bourbon também reivindicava. A filha de Filipe IV, Maria Teresa, havia se casado com Luís XIV, rei da França, lá em 1660, um casamento que resultou em muitos filhos e netos. Entre esses netos estava um menino chamado Filipe, bisneto do rei Filipe III da Espanha, que havia governado lá no início do século XVII. Ele poderia ter sido completamente ignorado se não fosse por uma tragédia. Em 1699, o único filho sobrevivente de Maria Antônia, José Fernando, morreu de varíola, a doença mais mortal da época. Com sua morte, a reivindicação dos Habsburgos austríacos ao trono espanhol caiu, levando-os a focar em Carlos, um dos filhos mais jovens de Leopoldo, que logo seria o novo pretendente ao Império Espanhol. Em 1º de novembro de 1700, Carlos II, o rei enfeitiçado, morreu com apenas 38 anos de idade. Como alterado, seu segundo casamento não teve filhos e com sua morte, a dinastia dos Habsburgos espanhóis terminou. Em seu leito de morte, Carlos tomou uma decisão fatídica. Ele nomeou o candidato francês Filipe como seu herdeiro, garantindo que a Espanha se alinhasse com a França. Isso causou indignação em toda a Europa. Os austríacos, apoiados pela Inglaterra e pelos holandeses, recusaram-se a aceitar isso e, em poucos meses, o continente estava mergulhado em guerra. Assim, em 1701 começou a brutal Guerra de Sucessão Espanhola, uma luta de 13 anos que envolveu quase todas as grandes potências europeias. No final, o candidato francês prevaleceu e Filipe V assumiu o trono espanhol. Mas com uma condição: Espanha e França estavam proibidas de se unirem sob uma única coroa. Enquanto isso, os austríacos foram compensados com os vastos domínios europeus da Espanha, incluindo Bélgica, Milão, Nápoles e Sardenha. Se Maria Antônia ou seu filho tivessem sobrevivido, a sucessão poderia ter sido muito menos caótica e a história bem diferente. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre essa linhagem de princesas consanguíneas e a linhagem mais consanguínea, ou uma das mais consanguíneas da história. Espero que tenha achado interessante. Comente o que achou do vídeo e, se quiser mais vídeos longos ou sobre consanguinidade, me avise nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Então é isso, até o próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.